É isso aí, Sagrado Podcast. Lembrar pra vocês, ó, que a lojinha ela vai começar a funcionar em breve, tá? Hoje a gente já tá com a canequinha nova com a logo do Sagrado, tá? Querendo falar pra vocês também que estamos na presença hoje, que não se encontra aqui no recinto pelo momento, de um babalaú cubano, que vem fazer a vez de maestro, tanto do Lu Márcio Beate, como o nosso também, chamado Félix Ioribossá, que eventualmente vai estar passando por aí com o telefone na mão. Não se surpreendam, tá? E a gente vai partir agora para aquela parte que é extremamente importante, que a gente desenvolve todo o podcast, que é falar a respeito de um tema, e hoje é Laroê, Saravá, a importância das entidades de Umbanda, isso, do povo de Umbanda e suas entidades. E aí a gente vai para o erudito de Fá, para o icônico Márcio Beate. Dale, meu tio. Boa noite a todos e a todas, em Borobó e Boxexê. Prazer imenso estar recebendo aqui os nossos visitantes, a nossa entrevistada. Muito carinho, muito respeito aí por uma grande comunicadora. É de gente assim que a gente precisa na nossa religião, gente que bota a cara, gente que se expõe, gente que se coloca, mas se coloca com qualidade, né? Se coloca com nível, com conteúdo de nível, de consistência, para valorizar o nosso espectro religioso de uma forma extremamente positiva. Laroê, qual é o tema, Laroê? Saravá, a importância do povo de Umbanda e suas entidades. Essa é uma discussão, né? Há pouco tempo tivemos aí alguns embates sobre esse tema dentro do ambiente de Ifá, né? Alguns considerando que o babalaô, quando se torna, né, sacerdote de Ifá, se ele tem algum tipo de relação com esse povo, com essas entidades, ele deve abandonar. E uma outra linhagem, a qual nós pertencemos, que defende que não se trocam os velhos amigos por novos. Então, essas entidades são extremamente benéficas, né, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas nas quais elas atuam, né? E as histórias de vidas, histórias que conhecemos, histórias familiares, histórias vividas por cada um de nós, experiências particulares, demonstram o quanto essas entidades são especialmente maravilhosas e vivas no cotidiano daquelas pessoas as quais elas escolhem, né, de certa maneira, atuar e se fazer presente. Eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de envolvimento, né, com nenhuma dessas entidades. No início da minha caminhada religiosa, sempre se apresentou a questão de orixá. Eu já entrei no candomblé sabendo que era um filho de Xangô, todos os jogos apontavam isso, as pessoas olhavam na minha cara e me diziam isso, tal. Então, assim, quando foram falar comigo a primeira vez de Exu como entidade, falaram de Marabô pelo fato de eu ser de Xangô, né? Mas eu nunca tive a experiência na incorporação, por isso me tornei Ogã, e, na verdade, nem a minha família vinha desse histórico, até porque a gente vinha de uma longa história ligada às igrejas protestantes. No meu caso, eu e minhas irmãs éramos de terceira geração presbiteriana, então isso passava muito longe do nosso histórico familiar. Mas ao adentrar o ambiente do candomblé, né, e consequentemente começar a frequentar o ambiente da Umbanda, eu passei a conhecer essas entidades e na grande verdade, historicamente, elas são entidades que vêm de uma importância muito grande da nossa religiosidade popular, né? Quantas vezes já se ouviu dizer que é a Maria Padilha, que é o seu Zé, que é o médico, que é o conselheiro, que é o guardião, é o defensor, é o advogado, né? Então, assim, são muitas das vezes expressões que estão nas cantigas, né, que são trazidas nas casas que cultuam, né, que louvam essas entidades e que contam um pouco dessas trajetórias dessas entidades ao longo da história do país. A grande verdade é que a religiosidade brasileira popular ela é extremamente rica. É de uma riqueza extremamente profunda e, na verdade, existe todo uma amálgama de um Brasil que o próprio Brasil não conhece. Eu costumo dizer que o Brasil se divide em dois países, né? Existe o Brasil do cotidiano, aquele Brasil que a gente liga a TV e vê esse país representado ali o tempo todo, mas existe um Brasil profundo,
não é que você só conhece quando você pega um ônibus e vai para os rincões, você vai para os interiores, você vai lá para o sertão, vai para o meio da mata. É aquele Brasil profundo, caboclo, moreno, índio, negro, que muitas das vezes ele é renegado por uma certa elite que se quer europeia, que se quer moderna e se quer até, entre aspas, civilizada, esquecendo que, na verdade, essas entidades e essa religiosidade popular é que faz grande parte do processo civilizatório do Brasil enquanto nação. Né? Então, é impossível contar a história do Brasil sem falar da presença, né, dessas entidades em algum momento. Né? Participou da vida de alguém, teve uma atuação direta sobre uma intervenção política ou sobre uma figura política mesmo, curou de uma doença, né, e orientou, deu encaminhamento diferente. Então, assim, na verdade, não podemos negar que esse tipo de espiritualidade também é muito viva e também é muito presente na vida de toda a população brasileira, de uma maneira mais geral. É interessante que, nesse momento em que Fá se consolida no Brasil, surja esse tipo de consideração, né, ou surja esse tipo de debate, querendo colocar essa religiosidade num segundo plano, ou até mesmo no patamar inferior. Nós entendemos particularmente que não há hierarquia no campo espiritual. Porque, na verdade, por mais que a pessoa cultue orixá, e muitas das vezes o orixá é muito vivo e muito presente na vida das pessoas, são essas entidades que cuidam do seu dia a dia, que dão o caminho do seu cotidiano. Então é muito comum, natural, Flávio mesmo, muito corajosamente, gravou um vídeo sobre isso, né, que as pessoas digam, olha, se hoje eu tenho a minha casa, se hoje eu tenho o meu espaço, foi a entidade que eu cultuo que me deu, foi a entidade que eu cultuo que me abriu o caminho do dinheiro para que chegasse aqui esse progresso para a minha vida. E eu tenho essa história para contar para minha própria esposa. A atual Casa de Santo que nós temos foi trazida por Maria Padilha, a Senhora das Sete Cruzilhadas. Ela veio, deu a receita do que deveria ser feito, a minha esposa fez, e ela disse que em 15 dias resolveria o problema, em menos de 15 dias veio a solução. Isso é real. Minha esposa, 2 anos atrás, adoeceu, teve que colocar um stent. Nós corremos todos os médicos, todos os amigos, todos os enfermeiros, todo mundo para ver se conseguia furar essa burocracia de CISREG e tal. Não conseguimos. Estava na fila. E a gente sabe que na fila do CISREG, dependendo do caso, a pessoa entra para morrer. Não é? Eu ali fazendo o jogo para minha mulher de manhã, de tarde, de noite, segurando com ebó, com obra e tal. Até que num determinado momento, a entidade se manifestou, Maria Padilha se manifestou, pediu, o que foi pedido foi dado, e 3, 4 dias depois conseguimos a internação, ela fez a cirurgia e está aí, está bem. Então são histórias muito objetivas, muito concretas, que as pessoas não podem desprezar a seu bel prazer por simples desconhecimento. Porque quando eu digo, olha, eu não cultuo essas entidades e elas não atuam na minha vida, isso eu desprezo toda a vivência e toda a experiência que você, Cássia, tem com as suas entidades. Com certeza. Eu me coloco num patamar diferenciado de você, como se eu estivesse acima de você hierarquicamente, ou até mesmo como ser humano. Como se a minha história de vida fosse mais importante que a sua, quando na verdade somos todos iguais, e é importantíssimo a gente sempre ressaltar, né, essa questão da igualdade entre nós, homens e mulheres, negros e brancos, indígenas, né, os povos tradicionais do país, que vem construindo uma história de espiritualidade, e quando se junta tudo, nós temos um arcabouço extremamente belo, uma espiritualidade rica, uma espiritualidade poderosa e transformadora na vida das pessoas. Então eu vou encerrar por aqui para me estender muito, passar para meus colegas a palavra, mas eu queria dar essa pincelada inicial para a gente começar aí o nosso podcast.
Bom, como sempre, o Márcio, ele é um erudito, né? Sempre traz coisas que são muito importantes e pelo um prisma científico, inclusive. Falando de entidade de Umbanda, as pessoas precisam entender que você está tratando o que a gente chama de Egum Nixebó, ou Egum Xebó, ou Onixebó. Nós estamos falando também de coisas que nos remetem à própria ancestralidade. Ah, mas você é de candomblé, de fado, o que quer que seja. Bom, meu povo, o Brasil, a gente faz parte de uma mixigenação de povos e de raças extrema. Então a gente vai ter dentro da nossa linhagem, do nosso traço de DNA, o europeu, da mesma forma que teremos aí o caboclo, que é o índio, e teremos alguns negros também, como são os pretos velhos. Deixando claro que nem todo preto velho é preto, e nem todo caboclo é índio. Existem manifestações, espíritos, na verdade, que se manifestam como essas entidades. Tá balançando bem essa mesa aí, tua mão, tá? Como essas entidades, tá? Que, na verdade, não tem esse tipo de etnia, não tem essa origem diretamente. Mas é importante salientar que o que acontece com o espírito do europeu após morrer? Ou de um africano, por exemplo, que não era iniciado como para orixá. O que acontece com o espírito do indígena? Nós não devemos cultuá-los, nós não devemos tratar deles. Ou seja, esse tipo de manifestação, ele vem diretamente de encontro a nós. O brasileiro, ele não tem que se reportar à espiritualidade da mesma forma que o próprio cubano, do nosso IFA, ou se reportar à espiritualidade da forma que se reporta o próprio africano. Não tem como. Porque senão você vai estar sonegando toda uma linhagem ancestral que acompanha você desde o nascimento. Querendo ou não, a gente tem ascendentes ancestrais que são europeus. E, por outro lado, a importância que tem essas entidades na nossa vida. A gente observa no mundo diversas formas oraculares. A gente tem gente que joga semente, alguns jogam com ossos, tem o famoso baralho, tarô, cigano, entre outras coisas mais. Existiam também espíritos, por exemplo, como o espírito de Delfos, aquela mulher virgem que incorporava alguma coisa para poder, enfim, Oráculo de Delfos, falar com todas aquelas pessoas da política, decidir se é ter ou não guerra, se é ter ou não boa colheita, tudo mais. E nós temos dentro da nossa sagrada Umbanda, da Quimbanda, da Jurema, Encantaria, o que quer que seja, essas entidades que são benévolas, que se apresentam muitas vezes por mestres, por Exu, Pombagira, camarada, companheiro, amigo, pai, padrinho, madrinha. Nós temos os nossos velhinhos, nós temos os nossos caboclos, enfim, é todo um secto, toda uma egrégora, na verdade, espiritual que tem sempre a nos oferecer o que tem de melhor. Então, hoje, a convidada, inclusive, ela fala assim, Dona Sete mandou lhe dar um recado. E o que se ouve, que se fomenta na internet, por exemplo, é que isso bate com o dia a dia de muitas pessoas e toca o coração de muitas pessoas. Porque sim, gente, Exu, Pombagira, falando no linguajar mais natural, Caboclo, Preto Velho, não deixam de ser oráculos. Eles são oráculos e são tão poderosos quanto qualquer um outro oráculo que possa se ver por aí. Esse é um dos papéis mais relevantes que tem todas as entidades de Umbanda. Serem oráculos, nos trazer solução, nos trazer saúde, nos trazer paz, nos curar. Eu, por exemplo, com essa minha caminhada da vida de orixá, já vi Preto Velho fazer parto, por exemplo. Já vi entidades tão assertivas de falar de coisas que aconteciam com determinadas pessoas, por exemplo, dentro do hospital. Alguém que conheceu ao longo do caminho, adivinha até cor de calcinha e cueca. Ou seja, é uma coisa que é extremamente importante, está intrinsecamente ligado à cultura do brasileiro de forma geral. Vai lá, Flavinho. Axé. Vamos lá. Boa noite a todos. Boruibói, Boxexê, Colofé, Saravá, Laroie, Saravá. A importância do povo de Umbanda e suas entidades. Como o Márcio falou, o Gundadil falou, e eu sou prova viva disso. Eu, com meus 6 anos de idade, eu vim de uma família evangélica. E mesmo assim, com 6 anos de idade, um senhor chamado Senhor Caveira, né? Esse é o cara da minha vida, é o homem da minha vida, se tornou meu amigo, tanto que eu chamo ele carinhosamente de Caveirinha, né?
E uma vez ele veio na cabeça de uma pessoa que não sabia da história e falou assim: eu gosto que tu me chame de Caveirinha. Eu sou Caveirinha. E a única vez que ele pediu alguma coisa para mim foi quando eu estava indo para a Babalau, ter um procedimento antes, né, de ir e tal. E ele ali se manifestou e falou assim: cara, tu vai mudar um passo, vai dar um passo grande na sua vida, você não vai me dar conta, não? E foi só uma vela. Toda essa minha vida, essa minha trajetória, a única vez que eu acendi uma vela pro meu caveira foi naquele dia. Ele nunca me pediu nada. Na época que eu tava na casa de Umbanda, a mãe de santo falou: não, vou sentar seu caveira, não sei o que. Ele falou: não quero. E ele me deu tudo: proteção, força e vida. Depois que eu me tornei babalaô, eu tive uma experiência muito importante, que foi quando eu fui comprar o meu ebé, onde estava lá. A espiritualidade me avisou que era para mim comprar ali. E aí foi bem legal, porque o que acontece? Quando eu chamei a dona da casa lá para conversar, para negociar, ela falou que 30 dias antes, vovó Cambinda, eu nunca tinha visto vovó Cambinda, Gundadil, incorporada na cabeça de ninguém. E vovó Cambinda avisou a mulher assim: moço, lá do lado da tua casa, ele vai te procurar e você aceita qualquer proposta que ele te der. E Flávio, vou te falar, para um preto velho falar para te vender a casa, porque tá fazendo as coisas pelo menos direitinho, porque eles são chatos, hein? Sim. E eu ainda mais com o teu histórico no SPC. E é bem interessante porque, por exemplo, tem uma senhora chamada Maria Padilha, rainha das 7 catacumbas, que chegou para mim e falou assim: obrigado. O que é isso? A senhora, uma entidade, me pediu obrigado. O senhor foi o único que me reconheceu e reconheceu realmente o trabalho que eu tenho feito sobre essa menina. Como um egum, a gente chama de egum, um malandro novo, né? Tá evoluindo. Chegou e falou assim: eu vou te chamar de padrinho. Ô, padrinho de egum? Por quê? Porque ele falou assim: se eu tivesse, na minha época, conhecido uma pessoa igual o senhor, eu acredito que eu não teria morrido. Então, eu acho que quando você tem a gratidão... De repente ele teria morrido de susto, não? Essa inveja, né? Bem que tá falando a Baralene. Ó, vamos lá. Mas é gracioso quando você recebe a gratidão das entidades. Porque a entidade não agradece. Agradece. Exu até chora, Flávio, dependendo da circunstância, tá? Pois é. E a minha maior felicidade é entender que eu acho que eu tô fazendo pelo menos um pouquinho certo. Bem pouquinho. Certo. Mas se esse pouquinho tá agradando, tá bom demais. Brincadeira, Flavinho. Mas é emocionante, porque eu tenho um respeito enorme. E se ia chegar alguém, um grandalhão qualquer, um super poderoso, ou um capitão planeta, e falar assim: você não pode porque você é grata a Exu, então tira meu infarto. Agora, eu nunca vou trocar amigo velho por amigo novo. É porque o pessoal quer falar que a gente quer invadir o espaço do zelador de santo, de Umbanda, de Candomblé. Não tem nada a ver. Ninguém aceita Exu, ninguém faz nada. A gente cultua, adora, ama, beija. Claro. Enfim, a gente não toma consulta por estar vedado, por não ser ciumento. Sim. Mas a gente troca uma ideia, dá um abraço. A gente, infelizmente, porque eu adorava uma consulta, viu, Cássio? Adorava, mas a gente bate papo. Orumilé é extremamente ciumento com outros oráculos. Não é que a gente não receba uma consulta, mas quantas vezes uma entidade chegou e falou assim: eles chamam a gente de vários nomes, o cabeça grande, o que for, cada jeitinho deles. Cabeçudo. O babaal, o que for. Mas eles chegam e falam assim: isso. E pode ter certeza que às vezes aquilo que eles falam é só um conselho, não é uma consulta. Né? Eu acho que eu tenho que falar isso. Então, quando eu falo Laroie, Saravá, eu falo de coração. Fala, Gundadil. Bom, gente, vamos acelerar um pouco a voga para a gente trazer a dona Cássia para falar um pouquinho. Então, nós vamos entrar para as previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil. Dali com vinheta.
Previsões de Ifá para a semana. É isso aí, gente. As previsões de Ifá da semana se respaldam no Odifá chamado Obaralene Obaralhuane. Vai, Flavinho. É comigo mesmo. Mas antes eu queria agradecer, né, a mais uma nova colaboradora, a senhora Ana Libera, né? Que é mais uma colaboradora do nosso podcast. Você também pode se tornar um colaborador, tá? Por apenas R$ 4,99 mensal você ajuda o podcast a se sustentar e ajudando a gente aí a manter esse trabalho magnífico que a gente luta, hein? É guerra, não é fácil não, tá? Então, se você puder, além de seguir o canal, ativar o sininho, isso ajuda a impulsionar outros a assistirem e também ser um colaborador. Tem material legal lá e está saindo um material especial sobre Logun Edé que vai entrar para quem é assinante assistir. Só quem é assinante. Logun Edé. Tem cara de Logun Edé, Flávio. Tá, começa não. Tá? Só porque eu tô do lado de uma moça bonita, você tá um grande assim, guerreiro, Logun Edé. Decapitador, cortador de cabeça, Logun Edé, Flávio. Esse não veste rosa. Esse não veste rosa. Não. Logun Edé tem cara, parece contigo. Cara, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre um Odu Ifá chamado Obaralene. Eu vou falar pouco. Tá? Essa mesa acho que ela é menos estável que a outra. Você tá sacudindo a beça câmera. Essa mesa ela tem problema de pé. Bom, a gente até nem encostar muito. A outra mesa deu tilt. Aí, encostei de novo. Mas não tem problema não tá sacudindo a câmera não. Olha só, gente, vamos lá. Obaralene é um Odu que ele tá avisando a você essa semana a tomar cuidado, principalmente com as pessoas próximas a você. A árvore que dá fruto recebe pedrada. E muitas das vezes você vai ser muito invejado. Você vai ser muito invejado. Então cale-se, cala sua boca, projeta tuas coisas certinho, não comenta com ninguém, porque as pessoas, principalmente as mais próximas, vão te invejar, vão tentar te derrubar. O Baralene, ele é um Odum que fala que muitas das vezes a pessoa ela passa por vergonhas ou situações armadas pelos invejosos e você acaba se deslocando de um lugar para o outro. Mas também fala de uma grande prosperidade, uma prosperidade que você pode ir para outros lugares, até para outros estados, outro país e evoluir. Quando ele diz que você sai de um país e vai para o outro e morre lá, não quer dizer que você vai para morrer, mas vai porque você vai crescer tanto que você não vai voltar. Então, a letra dessa semana, o que eu posso falar para vocês hoje viram coisas boas, viram coisas novas e mete a cara, positiva e força na peruca. Vai lá, doutor. Bom, meu povo, o Baralene Odifá, que ele fala que a espiritualidade odeia hipocrisia. Conta um caminho do Odifá, o Baralene, o Baralhuane, que Orumilá ele comandava um grande povo. E nesse grande povo, como normal de todo lugar, existiam pessoas boas, ruins, trabalhavam em diversas profissões, esse tipo de coisa. E a profissão mais antiga do mundo estava lá. Tinha uma mulher que exercia a profissão mais antiga do mundo. E isso incomodava uma pessoa que era mais austera. Uma outra mulher que se incomodava muito com a presença daquela mulher, que era meretriz, que atendia da forma que lhe convinha para poder sobreviver. Não é? E ao identificar a presença dessa mulher, a puritana, a pessoa cheia de qualidades, coisas boas, foi se consultar, quando na verdade não foi se consultar, foi fazer queixa ao Obá daquele local, que era o próprio Orumilá, porque existia uma mulher que fazia lá a sua vida no meio do povo e aquilo não era direito, não era o local correto. Orumilá pegou o Opelê e tombou o Opelê. E após ele tomar o Opelê, ele viu o Odu chamado Obaralhuane e nada ele disse, nada ele falou para essa mulher que estava fazendo a reclamação. Enquanto a outra mulher que trabalhava também foi Orumilá, se consultou e tomou o ebó. Um belo dia, através de uma revolução, ela exigiu que essa outra mulher fosse morta e Orumilá, em um concílio público com as pessoas perto, ele como rei falou assim: agora como pode você se julga tão cheia de virtude, tá pedindo para que ela morra, para que nós queimemos, para que nós a matemos ou coisas do gênero.
Como pode você, mulher, vir pedir isso para essa menina? Sabe por quê? Se ela faz qualquer tipo de coisa, ela o faz para poder comer, se alimentar. Ela faz em favor de ter um pão e uma água para beber. Então, isso trata-se de necessidade. Agora, você que vive uma vida nobre, equilibrada, tem família, é uma mulher que trai o próprio marido. O tempo inteiro está cometendo diversos delitos. E tá vindo aqui pedir para matar ela. Quem de vocês duas deve morrer? E a mulher foi lá, negou, disse que ela não fazia nada disso, que isso era uma calúnia, era uma mentira, que aquela outra mulher deveria ser queimada, assassinada. E Orumilá foi e falou para ela, bom, aqui fala esse Odu, o Baroruane, que ela é uma das filhas de Xangô. Então vamos fazer o seguinte, vou colocá-la na fogueira. E se ela morrer queimada, tudo bem, mas se ela não morrer queimada, já que Xangô é um dos deuses da justiça, quem será queimada será você. Orumilá ordenou que ela fosse colocada, disposta na fogueira. Aquela fogueira foi acesa e a meretriz estava lá, esperando o desfecho. Só que veio um grande raio acompanhado de trovão. O tempo se fechou de uma hora para outra e a chuva ela foi torrencial. Foi tão torrencial que aquele fogo não conseguiu se manter, não acendeu. E eles retiraram a prostituta. E como Orumilá havia prometido, falou assim, agora você vai para a fogueira. Vamos ver se você vai ter a mesma sorte. E acenderam a fogueira e o sol instalou. Ficou mais calor ainda. Ou seja, o desfecho da hipócrita foi terrível. Morreu queimada. Então o Baroruane, o Baralene, já está falando que nós, essa semana, vamos sofrer de muita hipocrisia. É uma semana onde vamos ser permeados por ilações, falsas acusações. No campo da política, essa parte que fala da extrema-direita com a esquerda, as acusações serão elas muito mais, como eu vou falar para você, estridentes, serão muito mais marcantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tá? As opiniões tendem a se divergir, porque essa questão de fake news, essa questão da eleição municipal que está chegando agora, como está se acirrando, o jogo ele vai ficar muito mais sujo. Porém, todavia, ocorrerá alguns eventos que farão com que essas pessoas que são mais hipócritas sejam gradativamente reveladas, que surjam aí diversos acontecimentos que façam com que a iniquidade de cada uma dessas pessoas ocorram de transcorrer, que seja um escândalo, que seja uma mensagem, que seja uma delação, como esse rapaz que estava preso, que era o coronel, que esqueci o nome dele, do Sim. Bolsonaro, aquela ajudante de ordem do Bolsonaro. Tem o Lessa também, que parece que está falando, que está delatando, enfim. Certas situações estão para ocorrer e isso vai fazer muito barulho. O Baralene, por falar em ilações, tem um outro caminho também, ao qual as pessoas gostam de barganhar com a espiritualidade, Flávio. Né? Fala de uma menina que foi jogar com 2 babalaôs. O primeiro jogou e passou um ebó, Cássio, bem extenso. Um grande ebó. Falou assim, você consegue se salvar dessa doença, porque ela estava doente terminal, com esse ebó. E achando tudo muito caro, as pessoas têm mania de ver valor, ver preço, mas não ver valor. Procurou um outro babalaô que falou que resolveria com muito menos dinheiro. É o caminho onde se nasce os paixões de Obaralene, de Baroruane. E ela optou, obviamente, fazer aquela coisa que é mais barata, como a gente vê aí, uns faz uma iniciação de 500, de R$1.000, enfim, quem quiser comprar gato por lebre é com cada um. Não, tem a iniciação online. Tem iniciação online. Online, você tem fica barcão, na ligação de vídeo. Tem Titanic, tem iniciação online e outras coisas. Ó, você não sabe de nada, você se inicia no IFA. Essa nem eu tava sabendo. Se inicia no IFA, fica com a ligação de vídeo, lá o babalau fazendo lá as coisas lá do outro lado. E você na sua casa, no conforto do seu lar. E te manda aqui pro Sedex. Depois manda tudo pro Sedex. Bom, aí, e dessa forma ela fez o ebó com outro que tava mais barato. E aí, como o barato sai, cara, ela morreu. Morreu, como eu vi uns aí morrendo há pouco tempo atrás, que jurou ouro, já saiu do ouro, 6 meses depois fez IFA, jurou ouro, fez IFA, morreu, enfim. Não é problema meu, problema de quem jurou, de quem se iniciou e de quem iniciou. Bom, isso é de cada um. Não cabe aqui estar falando nem julgando o mérito de ninguém. Cada coisa. Bom, e dessa forma, ela faleceu e o pai dela, revoltado, que era um grande senhor, um grande rei, foi tirar satisfação com o babalaô que tinha feito ebó. Se ela morreu foi porque o outro babalaô que ela jogou antes ficou com inveja e jogou macumba nela. E o babalaô, quando ele chegou para
pergunta, pô, cara, jogou macumba na minha filha? Ele falou, não, eu não tenho nada, nem sabia que tinha feito ebó com outra pessoa, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma cerimônia, vamos perguntar diretamente à sua filha. E ele preparou os pachantes, que são como os ixãs que o Ogé utiliza aqui no Brasil, fez uma determinada cerimônia, chegou lá perto de onde estava o corpo da menina coberto por um pano, fez a invocação do espírito, bateu o ixã, e quando ela se levantou, ela falou assim, bom, o Senhor não tem culpa de nada. Tá falando aí que esses próprios espíritos, que esses próprios eguns têm a capacidade de inocentar ou acusar quem quer que seja. E o Babalaô, nesse caso, que foi acusado falsamente pelo que cobrou mais barato, e aí falou Baralhane que o barato sai caro, chegou e teve que pagar lá, sofrer suas consequências. Aí nos leva a pensar nesse caso, por exemplo, de Marielle Franco, e entre outras pessoas que foram assassinadas com questões com viés político ao longo do tempo. Teve até um prefeito aí, se eu não me engano, foi numa cidade próxima a Santo André e tudo mais. Estava falando que esse tipo de movimento, esse tipo de morte, haverá revoluções que serão causadas por esses próprios espíritos, tá? Que farão com que certos secretos sejam revelados. Algumas pessoas podem ser inocentadas, bem como outras pessoas podem acabar na linha de investigação, tendo a influência desses próprios eguns ao quais sofreram com esse tipo de movimento, com a calúnia, com a mentira. Bom, vai lá, Marcelo. O Barahuani, meu Odu de Orum, Barahuani conta uma história que Xangô, no acesso de raiva, invocou os raios sobre o seu palácio. E os raios, quando caíram, acabaram matando muita gente. Os ministros se reuniram e deram impeachment em Xangô. E Xangô foi obrigado a sair da sua terra e ir para outra terra, onde morreu. O Barahuani fala, portanto, do exílio. Flavinho fez menção a isso. Quando você sai da sua terra para morrer em outra. O que me chama a atenção em Barahuani é a postura do líder. O líder não pode ser destemperado. Um líder não pode ser levado pelas suas próprias emoções. Um líder precisa ter uma postura correta, porque é o exemplo dele que vai influenciar os outros. Então, o Barahuani é um Odu que diz que quem exerce uma postura de liderança tem que ter, no mínimo, bastante equilíbrio. E essa é uma questão que nós podemos ver ocorrer no nosso país nos próximos dias, à medida em que os ânimos políticos se exaltem. Porque os ânimos políticos tendem a se exaltar. A economia está em frangalhos, está descontrolada. As tragédias climáticas do Sul começaram agora a impactar o preço de vários produtos, gerando aí um processo inflacionário, e as eleições municipais estão se aproximando. Então, a responsabilidade daqueles que exercem liderança política tende somente a aumentar, porque se eles forem irresponsáveis, se eles forem destemperados, eles vão fazer aumentar a fratura que já existe no Brasil. E essa questão de Barahuani, que se coloca de que o barato muitas das vezes sai caro, é também uma visão errada, mas que tem muito a ver com uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Uhum. O jeitinho brasileiro é o pai de todas as gambiarras. Então, assim, todas as gambiarras possíveis, elas são feitas, inclusive as emocionais, as políticas, as econômicas e as físicas. E nós não podemos nos permitir entrar no momento de gambiarra política. Quem nunca usou uma havaiana com prego, né? Nós precisamos realmente ter muita responsabilidade, e cabe a nós também, que somos, de certa medida, líderes nas nossas comunidades, junto ao público ao qual atingimos, né? A nossa fala, a nossa palavra, ela tem um alcance, ela tem um poder,
e ela tem impacto. Então o Barahuani está nos dizendo isso, olha, cuidado com o que falem, cuidado como se coloquem, cuidado com a postura que vocês estão projetando para fora, porque isso é muito importante, parece que não, mas é fundamental para aquela pessoa que lhe tem como uma referência de liderança. Então, o seu jeito de se vestir, Cássia, a sua forma de se falar, de você falar, muitas das vezes vai influenciar pessoas que você nunca nem viu. Acho que um dia vai encontrar contigo e vai dizer, eu faço isso por tua causa. Eu me interessei por esse assunto porque você uma vez falou sobre isso. Então é muito sério o alcance que a gente pode ter e o alcance que a nossa postura tem. O Barahuani está lembrando a gente dessa responsabilidade. O senhor também acha que pode ser que alguém tenha que fugir do país aí por outro motivo, uma prisãozinha? Esse exílio aí tá falando para ter prisão, né? Aí é a parte boa, né? Chegou a essa conclusão a partir do... Chegou a essa conclusão comigo? Pode ser que alguém tenha que fugir aí para Argentina, né? Para não ser preso. Se fugir, vai morrer de lá. Vai morrer por lá. Nem que seja de medo. Tomara que fique por lá, ainda mais se for praga de político. Bom, gente, passaremos agora para o quadro Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, Sagrado Podcast. Agora a gente vai para o quadro Filosofia em Gotas, o quadro de autoajuda feito por nós, babalaôs do IFA Afro-Cubano. E como a gente se baseia sempre nos Odus e Faz São Sacado para a semana, o refrão de hoje é: aquele que triunfa de fato é reconhecido pela dignidade de seu séquito. Vai, Flavinho. Vamos lá. Simples, né? Eu acho que a filosofia em gotas já não precisa nem explicar, né? Ele já é autoexplicativo. Já é autoexplicativo. Falamos aqui. Eu queria até fazer um complemento em relação ao que foi falado na primeira parte do Odu, que realmente é muito interessante a gente falar. Tudo se encaixa sempre se encaixa. Na verdade, falou que o Egum foi lá e resolveu o problema, não foi, Gundadil? O Egum não foi lá e não disse a verdade? Acorda, porra. Então, me responde, porra. Tô perguntando. Repete a pergunta. Olha lá, tá vendo? É fogo, né? Bom, também fica vendo essas coisas aí no meio do podcast. Porra. Pode cortar o celular, porra. Ó, vamos lá. Não, tô lendo o script. Eu sei, tô zoando. Vamos lá. O que acontece? Não foi falado que o Egum, ele foi lá e resolveu o problema, disse a verdade. Do Paixão, ele foi lá e disse que não, esse é inocente, o outro que é o filho da puta. Então vamos lá. Olha como tudo se encaixa. O Odu, na entrevista, a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre Umbanda, sobre entidades que falam. Ô, Rumila, não dá ponto sem nó, cara. Não dá ponto sem nó, velho. Não dá. O Odu tem tudo a ver com o tema. Tem tudo a ver com o tema. E é isso que eu queria deixar bem claro. A sua entidade, o Egum que fala ali na sua vida, ele é importante. Você tem que aprender a cultuar a ancestralidade, cultuar Egum, sim. Indiferente se vai ser numa telha Ego, se vai ser dentro de uma Umbanda com um preto velho, com um Exu, uma Pombogina, um caboclo, enfim. Tá? Aquele que triunfa é reconhecido pela dignidade do seu séquito. Aquele que triunfa é aquele que sabe guardar os secretos da sua casa de axé. Aquele que triunfa é aquele que sabe guardar os seus segredos e sabe utilizar de inteligência na sua vida conforme aquilo que você tem aprendido com os seus maiores, o seu mais velho. Nós, seres humanos, eu falo sempre aqui, eu falo toda hora, nós somos autodestrutivos. Por isso que existe sociedade, por isso que existe liderança, porque se não houvesse sociedade, Olof determinou, Olodumare determinou que tivéssemos sociedade para que a gente possa ser limitados, porque a gente é autodestrutivo. Então, aprenda a respeitar o maior, porque se você respeita o seu maior, você se torna um bom maior. E é assim que você tem que fazer. Você triunfa sendo reconhecido pelos seus bons atos. E nem sempre seus bons atos é fazer o bem, é fazer o certo. Buruboia. Bom, vou procurar ser pragmático. Para mim, aqui tá falando o seguinte: não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Como nós devemos entender o que é bom e o que é ruim? O que é um líder fraco e o que é um líder forte?
O que é um líder que provavelmente vocês devem querer para si e outro que vocês devem querer distância. Não observe a quantidade de iniciados de uma casa ou a quantidade de seguidores que um político ou um pastor tem. Você precisa entender quem é esse líder, seja sacerdotal, seja social, seja professor, seja um pai, através dos seus frutos. Como você entende que uma pessoa é boa mãe, é bom pai? Pela educação que tem o seu filho. Se ele é gentil, se ele ajuda um idoso a carregar uma bolsa, o que quer que seja. Se essa criança, por exemplo, for uma criança mal educada, for um pequeno canalha, um projeto de delinquente, você já entende que aquela família está desequilibrada. Se você vê um barracão que tem 5 filhos de santo, mas todo mundo tá enchendo a cara do bar de conta antes de começar o candomblé, tem briga, aí tu vê aquele ogã com o nariz cheio de talco, ou coisas do gênero, você passa a entender, subentende que aquela casa é uma casa que é bagunçada. Se você vê um líder ao qual os protestos, político no caso, machucam, agridem, matam, são preconceituosos, são homofóbicos, são misóginos, ou o que vocês queiram escolher como defeito, passe a entender que essa pessoa nada vale. O refrão fala por si só, acho que não preciso nem me estender. Vai lá, Marcelo. Caraca, Marcelo de novo de boca cheia. Lá ele. A quinta série. Meu pãozinho de queijo. Meu pãozinho de queijo de leite. Ó, simplesmente eu vou dizer uma máxima militar. A tropa é o reflexo do líder. Tô e país. Então é isso aí, minha gente. A gente não tá com comercial formatado, formulado ainda, né, Flávio? Não. A gente precisa até rever isso, inclusive. Porque a gente tá com a correria aí desse negócio do IFA, essas coisas, e a gente tá cheio de missões aí também. vamos pergunta pra vocês. Querem ouvir a Cássia falar? Vocês querem ouvir a Cássia falar? Já pode deixar suas perguntas. Segura a vinheta. Vim aqui pro podcast hoje. Só cabeção, tô até com